Tá começando mais um Cultura aí, o seu programa de cultura e arte da TV Tech. Sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso cenário é aqui no Solar do Barão, em Jundiaí. Daqui a pouco eu vou te falar, inclusive, de uma exposição que está sendo realizada aqui nesse espaço. No programa de hoje tem entrevista também com o ator Paulinho Vilhena. Eu conversei com ele sobre o espetáculo Qualquer Gato Vira-Lata tem uma vida sexual mais ativa que a nossa. Esse espetáculo é do Juca de Oliveira e a peça está sendo encenada em São Paulo. Já você vai ter todas as informações. E também eu fui conhecer uma sala de escape. Já ouviu falar? É uma sala temática, você fica fechado 1 hora e aí você tem que desvendar mistérios para tentar sair dessa sala em 1 hora. Eu fui conhecer a sala da Turma da Mônica, uma sala muito fofa, muito bonita. E aí então você vai conhecer a sala e vai conhecer também a história do Escape 60. Tá começando mais um Cultura aí. São Paulo, Rua Augusta. Você se lembra da época em que você jogava caça ao tesouro e procurando pistas por lugares diferentes? Pois é, ela se modernizou, a caça ao tesouro, e agora ela se tornou o Escape 60. Você sabe como funciona? São salas fechadas e daí você vai descobrindo diferentes pistas para tentar sair delas em 1 hora. Surgiu essa ideia de fazer um escape, salas de escape, o Escape 60. Lá em 2015, os sócios do Escape 60, eles viajaram e eles jogaram o escape game fora do Brasil. E isso ainda não tinha no Brasil, né? E mais do que isso, a gente estava muito cansado de cinema, boliche, ter experiências diferentes. É uma coisa que a gente não tinha aqui no Brasil. Então nasceu principalmente dessa necessidade de fazer alguma coisa diferente. E uma coisa muito importante que a gente fala também é a parte da desconexão. Então, durante 60 minutos, você não tem acesso a celular, internet, inteligência artificial, que a gente vê muito hoje em dia. Então, uma coisa que a gente tira para as pessoas realmente se desligarem, elas vão vir para esse offline presencial e conseguir vivenciar isso. Caio, só para a gente entender e o pessoal que está assistindo a gente também entender o que é, como é que funciona uma sala de escape? Aqui as pessoas entram no espaço físico, né, presencial, onde elas são os principais protagonistas de uma história. E elas têm 60 minutos para conseguir resolver uma série de enigmas e desafios espalhados pelo ambiente para conseguir escapar. Então é basicamente um local presencial, que você vem com amigos, familiares, grupos de trabalho, para ter uma experiência onde você é realmente o protagonista e conseguir escapar desse espaço que a gente tem. Dá pra dizer que é uma caça ao tesouro, só que num cenário diferente em cada sala, mais ou menos isso? Super, pode ser super um caça ao tesouro, mas é com uma dosinha um pouco mais de inteligência, de lógica e também de desafio. O que tem de diferente nas salas que as pessoas vão encontrando para desvendar? As pessoas encontram pistas que podem estar na parede pintado, pode ser um item em um lugar, pode ser algum móvel com alguma coisa escondida nesse móvel para você encontrar essa pista. Então, a gente vai desde uma prisão até a sala da Turma da Mônica aqui. É isso que eu ia te perguntar. São vários temas, né? São temas diferentes. A gente está na sala da Turma da Mônica, que é a sala mais nova, mas os temas são variados. Os temas são totalmente variados e eles são desde para um público infantil para também para o público adulto. Então, a gente tem algumas opções para abraçar esses dois públicos. Então hoje, se eu não me engano, a gente já fez mais de 100 salas de escape nos últimos 10 anos. É muita sala, são muitas pessoas que já participaram e a gente sempre está tendo essa diversidade para atrair o público, né, para vir conhecer. Se você tivesse que escolher uma coisa muito clássica das salas de escape que vocês fazem, o que você escolheria? Eu escolheria, das salas de Escape 60, os cadeados. Eu acho que os cadeados são a coisa mais icônica, porque são vários tipos de cadeado que eu nunca tinha visto na minha vida. Tem cadeado de movimento, né? Aqueles que... Direcional, né? O que você escolheria? Eu vou com você, eu amo os cadeados. O cadeado, pra mim, ele dá uma emoção quando a gente abre, né? A gente fica assim, a gente entra numa sala, às vezes tem 5, 6 cadeados, a gente já fica perdido, né? Você fala, como eu vou abrir isso? E daí, ao decorrer do jogo, você vai abrindo um de número, um de letra, um de número e letra, um de direção, às vezes a gente tem um eletrônico, então são cadeados diferentes e isso é uma característica muito grande. E uma coisa que a gente fez de uns tempos pra cá é, claro, ter os cadeados, mas também ter os mecanismos. Então você tem uma parte de automação, de tecnologia que faz parte também da experiência.
essa sala é a sala da Turma da Mônica, que é a sala mais nova. E olha, assim, eu vou jogar agora, daqui a pouquinho eu vou jogar, mas é uma sala muito bonita, pelo menos este primeiro ambiente. Porque os escapes, você vai descobrindo ambientes diferentes. Pode ser que tenha, pode ser que não tenham. Uma porta que não é uma porta. Eu já participei de um escape que eu entrava numa geladeira, era maravilhoso, né? Não tinha porta mesmo, era uma geladeira que ia. Essa sala da Turma da Mônica é a mais recente. Como é que foi essa parceria também? Essa parceria com o MSP, a gente já namorava, era um namoro antigo que a gente tinha com eles. E quando a gente fala de Turma da Mônica, a gente olha muito para uma parte nostálgica, né? Ele pega todos os tipos de público. E isso é uma coisa incrível que a gente queria muito trabalhar com eles, a gente vinha conversando e daí teve a possibilidade da gente sair um pouco do quadrinho, né? Da leitura do quadrinho para você realmente entrar e ser o protagonista aqui junto com a turminha. Então, foi um trabalho que a gente fez a 4 mãos e que, putz, Turma da Mônica é muito nostálgico e mais do que nostálgico, ele consegue abraçar todos os públicos. Então, é algo que pra gente foi uma virada de chave, a gente falou, vamos trabalhar junto? Deu super certo. Você gostou mais do Laboratório do Franjinha ou do Terceiro Ambiente, que eu não vou falar muito, mas Terceiro Ambiente é muito legal também. Você tá dando spoiler já? Um pouquinho só. Vamos ver, qual que você gostou mais? Quero saber a sua percepção. Eu acho que a hora que a gente entra no laboratório do Franjinha é uma sensação muito legal. Porque é um caminho diferente que você não imagina, que obviamente também não vou falar. Mas é muito bacana. E aí tem essa outra sala também, que é não vamos falar sobre, mas todas elas são muito bonitas, valem muito a pena. Caio, muito obrigado. Que vocês continuem levando diversão, né? Esse entretenimento bacana com aprendizado também, que isso é muito bacana, né? Isso é o mais legal, acho que, do Escape 60. É isso, eu acho que a gente quer trazer o pessoal pro presencial e mais que isso, vivenciar isso. Então a gente brinca muito, né? A experiência é muito gostosa, mas o que é mais incrível é a memória que fica, né? Putz, a gente jogou aquela sala, a gente se divertiu, a gente conseguiu se comunicar bem, e é isso que a gente quer, que fique uma memória na sua cabeça falando assim, puta, que experiência legal, eu quero voltar. E é pra isso que a gente vai fazer mais salas. Eu nunca encontrei alguém que eu gostasse. Se você nunca gostou de ninguém, criatura, por que você acha que você gosta de mim? Porque o que eu tô sentindo é muito diferente, eu nunca senti antes, Eu tô todo suado. Eu acho que geneticamente... Não! Geneticamente não, pelo amor de Deus. É você que tá decidindo o rumo da minha vida amorosa e você nunca namorou. Paulinho, eu tô muito feliz de falar com você. Aliás, você sabe que essa é a 4ª vez que a gente conversa? Eu já entrevistei você no Entre Nós. Tudo isso? Falei com você no Amor no Divã e falei com você como nossos pais já. E eu até falei pra você, a gente sempre fala sobre relacionamentos, a gente sempre discute a relação nas nossas conversas, que é um pouco sobre isso, né? E antes da gente falar sobre qualquer gato vira-lata, que tem a ver com isso também, né? Tem a ver com essa discussão amorosa, eu preciso te falar uma coisa, que você é a surpresa de Tremembé. Eu precisava te dizer isso. Porque é muito maravilhoso a hora que você aparece de Gugu Liberato ali. É demais. Você é a surpresa. Eu acho que as pessoas também ficaram um pouco surpresas com isso, né? Com a sua aparição no Tremembé. Eu também. Quando me vi caracterizado e pronto ali como o Gugu, né? Foi uma surpresa, assim, porque quando eu recebi o convite da Vera... Bom, primeiro, que bom reencontrá-lo. Bom papo para nós. Segundo, acho que dentro das funções da arte, né, tá aí a gente falar sobre o que é humano, né, e os relacionamentos são humanos. Acho que por isso que a gente está sempre artisticamente refletindo o que é a sociedade, né. E em relação ao Tremembé, assim, foi uma grata surpresa também quando eu me vi, né, caracterizado, quando eu me vi pronto ali para entrar no set. Eu fiquei muito feliz porque quando eu recebi o convite da Vera Egito, né, que é a diretora da série, eu também fiquei um pouco assustado, assim, eu falei, caramba, como é que será isso, né? Como é que isso vai acontecer, né, de fato? Fiquei, confesso também, numa expectativa, né, depois que a gente fez, né, filmou, a série ainda levou um tempo para ir ao ar. E foi um tempo que eu fiquei um pouco, vamos dizer, nessa expectativa também, né? De ver qual seria o resultado. Mas fiquei feliz com Não, foi demais. esse resultado.
Foi muito bacana. E, aliás, você também estava fazendo um programa aqui pelo interior de São Paulo, que foi muito bacana, foi muito legal esse seu momento como apresentador e para o interior, né? Para a TV Tem, foi muito bacana isso. Sim, sim. É um lugar que eu tenho, enfim, uma raiz, né? Eu cresci ali em Araçariguama, nos finais de semana, a gente saía lá de Santos, né? Eu, minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã, e a gente viajava até Araçariguama para curtir o camping, né? Então a gente tem essa relação com o interior, assim, muito essencial, né? Dentro do que é a minha criação também, a criação dos meus irmãos, e num lugar que eu tenho muito carinho, que a gente carinhosamente chama por Araçá, né? Vamos falar de Qualquer Gato Vira-Lata, porque eu tava vendo, é uma peça que tem 25 anos, é uma peça do Juca de Oliveira, a primeira vez que ela foi dirigida foi pela Bibi Ferreira, quer dizer, ela é um marco realmente, depois ela vai para o cinema, né? A Cleo fez. E eu fiquei pensando muito em mudanças nesses 25 anos, mais de 25 anos. Vocês conversaram, o Alexandre, que é o diretor, vocês conversaram, fizeram mudanças também, colocaram coisas atuais. Como é que o roteiro foi alterado? Eu acho que existe uma adaptação, vamos dizer, né? Uma adaptação a questões contemporâneas, né? No que tange os tratos, né, vamos dizer. Acho que o texto do Juca lá nos anos 80 e pouco, 90, fala sobre os relacionamentos, mas também fala muito sobre o machismo, sobre essa questão do homem, né, como falar com a mulher, como tratar a mulher. E acho que nesse texto ele era muito mais incisivo nessas palavras, né, as palavras eram mais duras. Então a gente, mesmo que seja no teatro, que o teatro tem essa função social, né, de refletir a sociedade, né, mas algumas palavras elas não cabem mais, acho, assim, sabe? Ficam muito duras, né, ficam muito agressivas, mesmo que teatralmente falando, ainda mais para uma comédia, né, a gente está falando de um texto leve, uma história que, quer dizer, tem todas as questões humanas ali, as dores, né, dos relacionamentos. Tem também essa questão sociológica, né? Tem a questão do homem e da mulher ali como indivíduos, mas eu acho que não necessitava dessa, sabe, de reiterar ali no verbo algumas coisas que já estavam ali na encenação. Então houve essa adaptação, óbvio, respeitando o texto do Juca, assim, absolutamente. E acho que, de qualquer forma, ela afeta, de qualquer forma ela faz pensar, de qualquer forma ela reflete o que é a sociedade, né, contemporânea. E a gente chega ali num denominador comum de causar essa reflexão, mas também de entreter, de divertir o público, que acho que é o maior foco, assim, dessa montagem e do texto, na verdade, né? É aquela coisa, né, Paulinho? As relações amorosas são as mesmas. Pode ser no Brasil, pode ser na Argentina, pode ser nos Estados Unidos, pode ser, sei lá, na Suíça, na Espanha, Portugal, não importa, né? Mas a maneira de se tratar uma mulher, a maneira como o homem fala, isso não tem jeito, isso mudou e é por isso que teve essa adaptação, né? E a gente, que Exato. Bom que mudou, na verdade, né? Sim, sim. E é como eu disse, assim, acho que o mais importante, talvez, desse processo seja essa visão, assim, de nós todo, o elenco, né? A Duda como mulher, o Vitor como homossexual, que é gay assumidamente, colocar também o seu olhar, né, sobre isso, e eu como homem hétero também, o Alexandre também. Acho que a gente como, né, vamos dizer, uma pequena parte da sociedade, mas que tem em comum um objetivo, que é uma montagem teatral, pensarmos, ponderarmos isso, né, para levar algo que reflita o que nós todos pensamos também, né? O seu papel é do professor. Sim, é o professor Conrado, um professor de biologia que tem como talvez uma das maiores máscaras, né, um dos maiores disfarces dos sentimentos dele, o conhecimento sobre a biologia, sobre a evolução das espécies, a teoria evolucionista, enfim. Você é um ator muito plural, né? Você vai pra TV, participou de reality show, cinema, série, teatro.
O teatro acaba sendo o lugar onde você se encontra como ator de verdade? Sim, eu tive uma experiência alguns anos atrás fazendo uma peça com a Fernanda Rodrigues que chamava Tô Grávida. A gente viajou bastante, acho que inclusive tivemos em Jundiaí, Campinas, e ali fazendo uma peça, né, no gênero comédia, eu tive uma experiência muito satisfatória com esse contato com o público, né? Eu acho que ela traz para o ator uma conexão muito forte com a plateia, né? Que é uma respiração em conjunto. A gente está ali, né, falando, tem a risada, tem uma reação e a gente tem que respeitar esse tempo para que a peça continue fluindo e continue tendo o seu ritmo, né, e impacto desejado por nós. Paulinho, vocês estão no Teatro das Artes em São Paulo, né? Que é do Shopping Eldorado. Perfeito. Teatro das Artes no Shopping Eldorado. Sextas, sábados às 20 horas, né? Às 8 horas da noite e domingo às 18 horas da tarde, 6 horas da tarde. 6 da tarde. É um teatro muito bacana, né? Bom, primeiro que tem estacionamento muito fácil ali, então a galera já vai pro shopping, já sobe lá pro andar que tem o cinema, tem o teatro. E é um teatro muito acolhedor, né? Ele é muito gostoso, o Teatro das Artes. Muito, muito. E também fiquei muito feliz com esse espaço que nos recebe, assim, porque é isso, né? Poder proporcionar para o público um conforto, né? Um bem-estar, para a gente, tecnicamente, uma execução com excelência, eu acho que é importante, né? Pro teatro, assim, para a gente prestigiar o público também, né? Então todo mundo no Teatro das Artes para assistir Qualquer Gato Vira-Lata Tem uma Vida Sexual Mais Sadia Que a Nossa. Essa versão 2026 tem Paulinho Vilhena, Duda Reis e o Vitor Fernando no elenco. É uma peça super divertida, muito bacana. E eu vou passar o serviço mais uma vez, tá, Paulinho? Sextas e sábados, às 8 horas da noite e domingos, 6 horas da tarde. É Teatro das Artes, Avenida Rebouças, é do Shopping Eldorado em São Paulo. É super fácil de chegar. A gente tá aqui de Jundiaí, pega a Marginal Pinheiros, você que tá vendo de outro lugar também, né? Pega a Bandeirantes, pega a Anguera e ali na Marginal Pinheiros já sai no Shopping Eldorado e já vai poder assistir a peça, muito bacana. Compre seus ingressos antes, tá no Eventim, importante avisar. Tá no Eventim para comprar os ingressos antecipadamente. É isso, Paulinho? Perfeito. É isso, querido. Eu agradeço aqui mais uma vez o espaço, essa conversa aqui que a gente tem pela quarta vez falando sobre esse tema tão importante, né, que são os relacionamentos e o ser humano, né, a nossa essência como homem, como mulher, como indivíduos, né, que é se encontrar, né, se relacionar. Eu que agradeço você mais uma vez por disponibilizar seu tempo para conversar com a gente aqui, viu? Muitíssimo obrigado, de verdade. Aliás, só para encerrar mesmo agora, assistam Como Nossos Pais, que eu acho um filme tão incrível, tão lindo, tão bonito, ele é tão delicado que vale muito a pena reassistir esse filme. Muito obrigado, Paulinho, mais uma vez. Muito sucesso para Qualquer Gato Vira-Lata. Eu que agradeço. Obrigado. E chegamos ao fim de mais um Cultura Aí. Que bom ter você mais uma vez com a gente, acompanhando as nossas matérias. Espero que vocês tenham gostado. E olha, eu vou fazer um convite para você aí de casa, para vir visitar o Solar do Barão, porque ele está com uma exposição muito bacana, o Jundiaí Colonial e Imperial. Para falar um pouquinho dessa exposição, eu vou falar com o professor Maurício aqui, que já é o nosso amigo de programa. O professor Maurício está sempre com a gente. Maurício, eu estou muito impressionado com o Solar do Barão. As pessoas estavam falando, o solar está fechado, o solar não tem mais nada, o solar... E aí eu chego aqui e vejo um solar totalmente revitalizado, com essa exposição muito bonita. Queria que você fizesse um apanhado do que vocês fizeram nesse tempo com o solar e também um pouco da exposição. Pois não, o solar, né, por si só já é um prédio icônico, né, um sobrevivente, né, da época colonial. E agora a gente começa com uma exposição, que é a Jundiaí Colonial Imperial, que resgata nossas próprias origens, né? A cidade nasceu daqui, da nossa frente, tudo iniciou. Então essa exposição, além dela mostrar todo o início da nossa cidade, a gente vai mostrar também a força da resistência dos homens e mulheres que foram escravizados e a contribuição que eles deram para o crescimento da nossa cidade. Então, uma exposição icônica, fruto de um trabalho de pesquisa, com novos documentos descobertos. Eu não vou dar muito spoiler, porque eu quero convidar todos a virem assistir, porque vai ficar até o final de outubro, virem visitar a nossa exposição. Mas é uma exposição muito forte, com pesquisas icônicas,
e vai mostrar Jundiaí de uma forma das suas origens como nunca foi mostrada, com muita honestidade e verdade. Aliás, Maurício, eu achei muito legal porque o convite da exposição é aquela primeira foto que a gente viu no Descubra Jundiaí também. Foi a primeira foto desenhada, pintada da cidade. Sim, é um desenho, né, do inglês William Burkle, que ele fez o nosso primeiro desenho. A gente conheceu a cidade da primeira maneira que a gente pôde ver um desenho da nossa cidade. Maurício, até vou te perguntar uma coisa. Eu estava reparando nas paredes aqui, e é muito engraçado como a gente não olha, às vezes, para um detalhe que existe num prédio tão clássico, tão icônico como o Solar do Barão. E eu estava reparando, essas paredes, elas são originais? Isso, o prédio ele é muito antigo, ele remonta da época colonial. E ele teve uma grande reforma em 1862, né, há 164 anos atrás. Então essas paredes, elas remontam dessa época, pelo menos mais de um século essa pintura tem. Então é isso, Maurício. Convidar todo mundo, então, Jundiaí Colonial e Imperial fica até outubro. Sim, a Jundiaí Colonial Imperial ela fica até o final de outubro e eu queria convidar todo o pessoal da macro-região, né, os munícipes da macro-região, porque é uma exposição imperdível, inclusive mobilizar professores de história, filosofia, sociologia, para que venham conhecer, porque ele vai conseguir desenvolver muitas competências dos seus estudantes. Aliás, trazer as crianças também para conhecer um pouco da história de Jundiaí, né? Como o Jundiaí começou, importantíssimo. É muito importante, a gente cria novos visitantes e um vínculo de pertencimento com a nossa cidade. Obrigado, Maurício. Valeu mais uma vez, viu? E é isso, minha gente. Vamos ficando por aqui. Lembrando, então, a gente volta na próxima semana com mais Cultura Aí, seu programa de cultura e arte da TV Tech. Muito feliz de poder dividir tanta cultura, tanta arte com você aí de casa. Até o próximo programa. Tchau!